Fala, nação! Você não vai acreditar no que o Emerson Royal acabou de revelar na sua chegada ao Flamengo. Acha que ele voltou para o Brasil só para jogar no Flamengo? A verdade está por trás dessa decisão, vai te deixar de queixo caído e pode mudar tudo na seleção brasileira. Exatamente, isso vai afetar a seleção brasileira de Carlos Ancelotti. Isso mesmo que você ouviu, Emerson Royal, o lateral que estava brilhando lá na Europa, agora é do Flamengo. Mas a pergunta que não quer calar, que fez um jogador titular na equipe do Milan, ele era titular no Milan, largar tudo e voltar para o Brasil? Seria um passo para trás na carreira? Ou a jogada de mestre para a realização de um sonho ainda maior? Fica aqui comigo, galera, até o final desse vídeo, porque eu vou te contar todos os bastidores dessa negociação, os problemas que ele já enfrenta e a solução que pode colocar ele de volta na seleção de Ancelotti. E já que você já está aqui, que tal fortalecer o nosso canal? Deixa aquele like para a gente fortalecer o nosso canal, se inscreve aqui no The Primes Esportes e ative o sininho, assim você não perde nenhuma bomba sobre os nossos craques da seleção brasileira. Fechado? Então bora pro que interessa. A regressão que virou oportunidade, a polêmica. Vamos começar com o pé na porta. Assim que o anúncio saiu, a primeira coisa que choveu na internet foi a crítica. Emerson Royal tá regredindo na carreira. Muita gente, mas muita gente mesmo, cravou que trocar o Milan pelo Flamengo era um retrocesso. Imagina a cena. Você tá na Itália, jogando em um dos clubes mais tradicionais do mundo e decide voltar para casa. A pressão é gigante. É como se todo o seu esforço na Europa fosse jogado fora. Você se sentiria frustrado? Pressionado? Pois é exatamente esse o primeiro problema que o Royal enfrenta, a desconfiança. Mas aí, meu amigo, vem a solução, ou melhor, a resposta na ponta da língua. Quando perguntado sobre isso, olha o que ele soltou. Vim para o Flamengo, muita gente falou que ia regredir na carreira, mas muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. Tapão de luva. Ele não só defendeu a grandeza do Flamengo, como usou o próprio clube como escudo. Ele disse que por onde passou, todo mundo conhece o Flamengo. Ele transformou a regressão em uma afirmação de poder do nosso futebol. Gancho de curiosidade e novo problema. Mas, peraí. Será que foi só a grandeza do Flamengo que o trouxe de volta? Ou tem algo a mais nessa história? Uma coisa que ele falou na coletiva me deixou com a pulga atrás da orelha e revela o verdadeiro problema que ele quer resolver. Fica ligado. Tópico 2. O plano secreto para voltar à seleção. Chegamos ao ponto central, a verdadeira obsessão de Emerson Royal. Ele não voltou ao Brasil apenas pelo Flamengo, ele voltou pela amarelinha. Vamos ser sinceros, a passagem dele na seleção em 2021 não foi marcante. Ele jogou pouco, não se firmou como titular e desde 2023 não era mais chamado. Para um jogador do nível dele, isso dói. É um problema que tira o sono, a sensação de que falta algo na carreira, se consolidar no time do seu país. A concorrência é pesada. Ancelotti tem seus homens de confiança. Como furar essa barreira estando longe dos holofotes na Europa? E aqui vem a genialidade do plano dele, a solução. Sacou a jogada? Ele percebeu que o Flamengo é uma vitrine gigantesca. Ancelotti acabou de convocar 5 jogadores do Mengão, estando aqui jogando Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Ele tá toda semana na TV, sendo analisado, comentado. A visibilidade é absurda. Ele não tá fugindo dos holofotes, ele tá vindo pro maior de todos. Gancho de curiosidade e novo problema. O plano parece perfeito, né? Mas e se eu te disser que a chegada dele cria um novo problema? E um problema interno, dentro do próprio Flamengo? A briga pela titularidade não vai ser fácil, e a estreia dele já é uma final antecipada. Você não vai acreditar contra quem ele vai jogar. Tópico 3. A estreia de fogo e o duelo pessoal. Se o destino existe, ele é roteirista de filme. A estreia de Emerson Royal pelo Flamengo não poderia ser mais explosiva. É o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã lotado, contra o Atlético Mineiro.
Pensa na pressão, seu primeiro jogo com a camisa nova, precisando mostrar serviço para ontem e logo contra um ex-clube, onde você também fez história. A torcida quer uma resposta imediata. A imprensa estará de olho em cada passe, cada cruzamento. Se ele for mal, a narrativa da regressão volta com tudo. É um problema de pressão máxima. Mas é em momentos assim que os craques se revelam. E a solução para essa pressão está na bagagem que ele trouxe da Europa. Anos de La Liga, Premier League, Série A, ele está acostumado com jogos grandes. Ele sabe o que é preciso para decidir. E tem mais um detalhe que ele fez questão de mencionar e que mostra que ele veio preparado, o elenco do Flamengo. E outra coisa que me chamou a atenção também é o elenco que a gente tem. Grandes jogadores, muita experiência e um treinador que está numa crescente muito boa. Ele não veio sozinho, ele confia nos seus novos companheiros e no trabalho do treinador para que sua estreia seja a melhor possível. Ele não veio para ser um salvador, mas para ser uma peça importante em uma engrenagem que já é forte. Gancho final de curiosidade e looping. Tudo se conecta. A polêmica da regressão, o sonho da seleção e a estreia de Fugo. Cada passo é um ciclo de problema. Solução, problema. Se ele superar a desconfiança, resolve o problema da imagem. Se jogar bem no Flamengo, resolve o problema da convocação. Mas para isso, ele precisa superar o problema da estreia contra o Galo. É um ciclo sem fim e nós vamos acompanhar cada segundo. E aí, nação, que história, hein? A volta de Emerson Royal é muito mais do que uma simples transferência. É uma aposta alta, uma declaração de amor próprio. E acima de tudo, galera, uma busca incansável pelo sonho de vestir a amarelinha de novo. Agora a bola está aí com vocês. Com você que está assistindo esse vídeo. Chegamos ao final e eu quero ouvir a sua opinião sincera. Você aí acha que o Emerson Royal fez a escolha certa ao trocar o Milan pelo Flamengo? Será que ele vai conseguir se destacar e conquistar a vaga na seleção de Carlos Ancelotti? Comente aqui embaixo, eu faço questão de ler e responder o máximo de comentários possível. Vamos criar aqui um maior debate sobre a nossa seleção brasileira aqui no The Primes Sports, canal voltado exclusivamente para a nossa seleção brasileira e os jogadores que são da seleção ou até futuros jogadores também da seleção. E não se esqueça de você curtir essa análise completa. Se ficou ligado do começo até o fim, esmaga o botão do like e se inscreve aqui no canal para a gente continuar trazendo essas bombas em primeira mão aqui no nosso canal para você. Emerson Royal é um jogador lateral direito, né, como a gente viu na notícia, um jogador aí que realmente se destacou na Europa, jogou em grandes clubes da Europa, chegou a vestir a camisa do Barcelona, chegou a vestir a camisa do Tottenham, né, por último estava no Milan. Então é um jogador aí que tem uma bagagem muito grande, né, uma experiência muito grande, vestiu a camisa da seleção brasileira por um tempo. Então é um jogador aí que tem, querendo ou não, cara, tem aí um crédito, vamos dizer assim. E claro que vai entrar nessa pré-lista, sem dúvida nenhuma entrará na pré-lista, pelo menos na atenção, nos olhos de Carlo Ancelotti, né? Não digamos que vai ser convocado já de primeira para a seleção brasileira, né? E a busca do Emerson Royal é exatamente essa, ter a visibilidade, sabendo que temos um treinador europeu, né, que conhece muito bem da Europa, mas que hoje está treinando a seleção brasileira e que muitas vezes virá ao Brasil para assistir a alguns jogos da seleção, de alguns jogos de alguns clubes, para ficar de olho numa possível contratação para a seleção brasileira. E o Emerson Royal é um jogador que com certeza vai entrar nesse radar aí, lateral direito. O Brasil, a seleção brasileira, e não só a seleção como os clubes brasileiros, né? Acho que o mundo inteiro está em falta de um lateral direito, né? É uma carência muito grande nas equipes hoje ter um lateral direito com qualidade, e ele é um bom jogador, né, cara? Ele é um bom jogador, já vestiu a camisa do Atlético Mineiro, já deu a entrevista aí no Flamengo, vestir agora a camisa do Flamengo. Então ele aceitou essa mudança, sair do Milan para vir para o Flamengo aqui no Brasil, para poder vestir essa camisa do Flamengo com outros grandes jogadores. Só que não vai ser fácil, cara. Não vai ser fácil a disputa do Emerson Royal. Ele vai disputar aí com grandes nomes, com grandes jogadores aí
também da equipe do Flamengo. Mas o que você achou aí dessa mudança de Emerson Royal? Será que ele vai ter mesmo essa oportunidade de novamente vestir a camisa da seleção brasileira? Será que Carlos Ancelotti vai realmente olhar o Emerson Royal dessa vez? Vai ter uma oportunidade? Deixa aqui no comentário a sua opinião, ela é muito importante para a gente debater sobre isso. Obrigado a todos que acompanhou esse vídeo. Você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para que você venha receber todas as notícias envolvendo a nossa seleção brasileira e os jogadores da seleção brasileira. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, família de Prime Sport. Até mais, valeu!